Bom dia a todos. Vamos então hoje conversar sobre os direitos do paciente com a doença de Parkinson. Perguntas que vocês tanto me fazem por aqui. E como eu não sou especialista na área, eu vou falar aqui como especialista, uma advogada que entende sobre os direitos dos parkinsonianos. Então, vamos lá, vou esperar ela entrar. Olá, Neto, bom dia, gente, Marcos, são todos bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só chamar ela por aqui. Fabrícia, advogada, Andréia, Fabrícia entrou, Fabrícia, então vamos lá. Gente, então hoje vamos falar sobre os direitos dos pacientes com Parkinson. Tiveram muitas perguntas por aqui, perguntas bem interessantes sobre INSS, sobre FTJ, sobre aposentadoria. Eu sei que isso acaba confundindo vocês muitas vezes no dia a dia e muitas pessoas não sabem o que realmente pode ser feito, né, e utilizado. Então, como eu também não sei muito bem, né, sobre esse assunto, então eu vou aprender com vocês. E aí, pessoal, gente, tudo bem? Não vou poder, talvez, responder, eu não, né? O Fabrício talvez não vai poder responder todas as perguntas aqui, depois vão poder deixar nos comentários. E teve muitas perguntas na caixinha e a gente vai responder, que eu tenho certeza que vai ser a dúvida de muitos de vocês. Então, deixa eu chamar ela aqui. Fabrícia. Já. Mandem já o aviãozinho para outras pessoas assistirem essa live, que eu sei que muita gente quer assistir. Olá, Fabrícia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Bem também, graças a Deus. Ah, que bom, prazer estar aqui conversando com você. Como eu estava citando, um assunto muito importante e tem que ser passado da maneira correta. Então, para que eu não fale besteira, você está aqui para me ajudar. Não, vamos lá. Prazer é meu também pelo convite. Né? Uma honra estar dividindo a tela com a senhora. Com você, né? Com você, por favor. Bom, então vou apresentar aqui a Fabrícia. Foi muito bom, porque o pessoal sempre me pergunta em relação aos direitos, e aí eu consigo responder uma outra coisinha, e aí uma vez eu abri uma caixinha de pergunta, falei, gente, tem um advogado aqui que pode me ajudar, pelo amor de Deus, né? Que é algo bem específico. Então, a Fabrícia aí se voluntariou para estar aqui nessa live e realmente poder ajudar todos os pacientes que aqui estão. Muito obrigada, pessoal. De novo, mandem aí o aviãozinho convidando o pessoal para entrar na live. Uhum. Então, a Fabrícia, advogada, né? A Fabrícia é doutoranda de Direito pela Universidade de Itaúna, mestre de Ciências Jurídicas pela Universidade Sesumar, pós-graduada em Docência de Ensino Superior. Ixi, Maria, o currículo aqui é gigante, hein? É isso, uma super expert, tá? Depois, quem quiser mais, manda aí para ela, porque o negócio aqui tá gigante. Muito obrigada, realmente uma honra estar conversando contigo. Fabrícia, então, antes de acho que voltou, né? Voltou, que eu apertei aqui no botão. Antes de mais nada, né? A gente sabe que os pacientes com a doença de Parkinson, com parkinsonismo, realmente têm muitos direitos, né? Tem muitos direitos, assim como outros pacientes com outras doenças neurológicas. Por isso, eu gostaria que você começasse citando essa relação do direito dos pacientes em si, principalmente os neurológicos, não precisam ser exatamente parkinsonianos, porque às vezes englobam outros pacientes, mas também, primeira pergunta que é, o paciente em par, uma das primeiras perguntas, depois eu vou trazer todas as perguntas que fizeram ontem aqui, o paciente com Parkinson, ele se caracteriza como um PCD, como um paciente como é que fala, de deficiência? Sim ou não? Porque muitas vezes falam assim, eu não sou tão deficiente, né? Uhum. E a gente tem que clicar lá, paciente deficiente, paciente não é. Então, para poder ter esses benefícios, me conta um pouquinho, então, em relação a isso. Na verdade, assim, hoje nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a partir do momento que esse estatuto ele vem à existência, a gente muda o caráter de configuração da deficiência. Até isso é uma discussão muito médica. Por quê? Porque antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos um caráter puramente biológico. Era deficiente, ou a ausência de um sentido, pensando nos 5, ou estava faltando um membro, que era possível.
E hoje não. Hoje eu Uhum. tenho uma classificação de pessoas com deficiência que o caráter ele é multidisciplinar. Então, eu posso Uhum. ter alguém que tem pouca cognição ou muita cognição que é considerado. Eficiente também. Né? Então, eu até brinco, né? As pessoas que têm altas habilidades e superdotação, quando a gente fala que ela é deficiente, a associação dos superdotados, eles falam assim, não, eles não são. Mas do ponto de vista jurídico, eles são. Uhum. Uhum. E por quê? Porque isso não é um caráter negativo. Ele garante para mim uma amplitude de direitos. Então, sim, os parkinsonianos, eles são considerados pessoas com deficiência hoje pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uhum. Ok. E aí, dentro desse estatuto, né? Quais seriam os direitos, digamos, se a gente começar assim globalmente, antes de cada pergunta específica aqui do paciente, quais seriam os direitos desses pacientes? Na verdade, a gente tem uma. Quando eu falo em direito, eu tenho que pensar sempre que ele é uníssono, né? Então, o direito é um só, mas eu tenho vários ramos do direito. Então, quando eu falo de pacientes independentes, de pessoas com deficiência, eu falo que ele tem direito amplo ao direito à saúde, à cultura, ele tem direito a uma aposentadoria, a saque do FGTS. Então, eu tenho, às vezes, há uma adaptação na relação de trabalho. Então, a depender daquilo que o meu paciente busca, né, do que o meu cliente aqui busca, eu tenho frentes do direito. Uhum. Mas, por exemplo, por conta dele se adaptado ao PCD, ele pode ter direito à compra de isenção de carro, né, com isenção de tributo. IPVA, no tributo, né? Então, assim, vai depender muito daquilo que o paciente busca, daquilo que o paciente busca. Eu costumo, né, dizer assim, os clientes que chegam até o escritório, a maioria, quando eu falo assim, você está numa relação de trabalho normal. Vem, às vezes, porque o medicamento que foi prescrito pelo médico, ele ainda não conseguiu pelo Sistema Único de Saúde. Então, ele vem e fala, eu tenho plano de saúde, eu posso, então, pedir para o plano pagar? E a depender do medicamento que foi prescrito, o plano paga. A depender, ainda que possa ser judicializado pelo plano, é melhor que a gente judicialize pelo SUS, porque a cobertura é muito ampla, né? Entendi. E aí eu falo para ele, olha, você ainda está trabalhando, e ele fala, tá difícil, né? Eu tenho medo de perder o meu emprego se eu contar isso ao meu empregador. E ele fala, eu queria reestruturar as minhas contas. E a hora que eu falo para ele que ele tem direito ao levantamento do FGTS, ele fala assim, não, eu não posso, eu não me aposentei ainda. E é um direito, basta ter o diagnóstico. Interessante. Então, quem já tem diagnóstico de Parkinson ou parkinsonismo, né, mesmo os quadros de demência, pode fazer levantamento do FGTS em qualquer momento. Pode fazer o levantamento, basta ter. Claro, tem um protocolo, né, um requerimento que eu vou fazer, que eu pego lá no site da Caixa. O médico vai ter que especificar que ele tem a doença, vai ter que comprovar por meio de documentos, mas ele pode levantar todo o valor que está ali no FGTS. Mas entendi, né? Porque isso não precisa de advogado, eu posso fazer de forma administrativa pelo app mesmo ali do FGTS. E aí, se for negado, eu tenho que buscar ajuda, daí sim, com um profissional especialista para poder judicializar essa demanda. Entendi. Mas normalmente é tranquilo, né? Sim, geralmente sim. Essa parte do FGTS é mais tranquilo. Quando eu falo é que a própria lei do FGTS, do INSS, fala para mim algumas doenças que são doenças graves que causam, tanto que permitem, né, o saque do FGTS, do PIS e PASEP, ou aposentadoria. Então, isso faz com que, se essa doença está ali de forma expressa, é muito mais fácil o poder público já conceder. E o Parkinson está expresso ali ou não? O Parkinson está expresso. Perfeito, então vai mais tranquilo, né? Bem tranquilo. Legal. E assim, como você falou, muitas vezes é necessário o paciente procurar ajuda de um advogado, né? Ou até para ter os seus direitos, que muitas vezes seus direitos são negados ou tem alguma dificuldade.
Qual é o tipo de advogado que eles devem procurar? Qualquer advogado? Tem alguma especialidade? Não, ele precisa ver ou procurar um advogado que vai trabalhar na área previdenciária ou direito à saúde, que o profissional que tem uma especialização em direito à saúde, direito médico, ele tem essa amplitude, ele vai conseguir só caminhar por dentro de direitos relacionados ao medicamento, à liberação de cirurgias, né? Mas ele vai ter essa noção, tanto do trabalhista quanto do previdenciário. Então se o advogado, digamos, tiver essa especialidade em saúde, é muito melhor. Sim, muito melhor. Porque daí, assim, nós trabalhamos assim como vocês, né? Trabalha também em parceria. Então, às vezes eu consigo atender o meu cliente aqui específico na saúde, mas eu tenho alguém dentro do meu escritório que vai fazer todas as outras partes do direito. Então, mas essa especialidade de saúde já consegue garantir. Legal, muito bom. Tem algo a mais que você gostaria de frisar ou falar especificamente antes da gente ir aqui para as perguntas, que são, eu estou até falando já das perguntas porque são muitas e eu acho que elas englobam a maioria das questões de todo mundo, né? GTS, INSS, tudo mais. Mas aposentadoria, né? Quando que pode se aposentar ou não? Mas tem assim, você, na sua experiência, qual é a maior demanda? Qual é a maior dúvida desses pacientes? E qual a maior dificuldade em relação à aposentadoria? O que é que você vê com mais frequência? O que a gente vê com mais frequência dentro do escritório é relacionado ao direito previdenciário, que é a aposentadoria mesmo, né? Também vejo isso. Porque eles falam assim, nossa, agora eu tenho um diagnóstico de uma doença que não tem cura, de uma doença que me debilitar, e a partir do momento que eu comunicar ao meu empregador, ele vai falar, você não serve mais para mim. Então, eu vou conseguir me aposentar? Essa é sempre a primeira pergunta. E a gente fala, depende. Por quê? Porque não é pelo fato de eu ter o diagnóstico de Parkinson que eu vou ter o direito à aposentadoria. Eu preciso que esta doença ela esteja num patamar de incapacidade. Entendi. Porque critério para aposentadoria ou para recebimento do antigo auxílio-doença, né, que hoje a gente muda, benefício por incapacidade temporária é o nome, né? Mas todo mundo ainda conhece por auxílio-doença. O auxílio-doença eu estou afastado porque o médico pediu o meu afastamento por alguma razão, seja por doenças relacionadas, né, neurológicas ou por qualquer outro motivo de doença. Eu me afasto um tempo, por isso que ela é temporária. Agora, a partir do momento que eu não consigo mais executar as minhas funções, essa minha incapacidade passa a ser definitiva. E aí, essa definitiva é que traz para mim a possibilidade de aposentadoria. Então, quando o paciente fala, quero me aposentar, porque realmente não consigo mais, aí vai do médico, ter um laudo do médico falando sobre essa incapacidade. Sim. Sem esse laudo não conseguiria, porque quem vai laudar isso é o médico ou é o perito? Na verdade, ele tem o médico assistente, é um médico que vai trazer a realidade do acompanhamento clínico deste paciente e aí no INSS. Mas aí você pode até me falar com muito mais propriedade em relação a essa relação médico-paciente, né? Uma coisa é eu pegar uma gama de documentos diante de um paciente que eu estou ali aqui 20 minutos apenas e falar assim, não, ele está apto para o trabalho. Entendi. Então, é muito comum essa negativa administrativa. Então, o que é que a gente faz? Judicializa, seja o auxílio-doença, seja a aposentadoria. E isso é muito comum, a judicialização. Por quê? Justamente porque quem tem a realidade clínica do paciente é o médico assistente, não o médico perito do INSS. Com certeza. Né? E aí, só que para judicializar, eu preciso da negativa do INSS, que é uma condição da ação. Sim, como claro. É justiça... Se não se aceitou, está aceitado, claro. Lógico. Entendi. Então, mas esse é o mais, doutora. Que eu vejo muita reclamação mesmo dos pacientes que tentam, denegado, tenta de novo, denegado, tenta de novo, denegado. E acaba prejudicando mesmo, né? Porque muitos pacientes, às vezes, não só na parte de incapacidade de realizar aquela atividade da maneira correta, né? Ou da maneira que deve ser feita,
mas também o quanto muitas vezes o trabalho acaba trazendo mais estresse e menos tempo para o próprio paciente se cuidar. Que a gente sabe que é extremamente importante o paciente com Parkinson fazer diversas atividades multidisciplinares que às vezes no âmbito de trabalho ele não teria essa possibilidade nenhuma e com isso a doença acaba progredindo. Então, às vezes, realmente é mais interessante aposentar o paciente antes. E isso que seria mais interessante, né? A depender ali do que ele faz na atividade, eu posso fazer uma readequação de função dentro da empresa. Então, ele era mais operacional, passa a ser um pouco mais administrativo, e um exercício que não tenha tanto estresse para não progredir a doença. Então, tem algumas adaptações que a gente pode fazer na relação de trabalho antes de estar em aposentadoria. E aí, o paciente não tendo mais condições mesmo de realizar qualquer atividade laboral, a gente já pode em um benefício por incapacidade temporária, né? Que seria o chamado aposentadoria por invalidez. Perfeito. Então vamos continuar aqui. Tem muitas questões de plano de saúde, de FGTS, como eu falei. Vamos continuar na questão da aposentadoria, então, para a gente seguir esse fio aí de direção e tal. A gente já vai chegar lá nos carros também. Então, vamos para as perguntas, né? Quem tem Parkinson é considerado como pessoa com deficiência? Sim, né? Você já citou no começo. Pode repetir se quiser, o que você falou? Sim, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 2º, ele fala que o caráter hoje é um caráter multidisciplinar. Então, não basta eu ter uma deficiência física no sentido de visualização. Eu tenho que ter um impedimento ao longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, eu tenho essa condição, né? Então, eu tenho que ter esse impedimento ao longo prazo, e se eu tiver, eu sou considerada, assim, uma pessoa com deficiência. E aí eu vou ter todos os benefícios que estão ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito. E aí, começando a questão da aposentadoria. Aqui tem um paciente seu, eu tenho Parkinson, tenho direito a 25% da minha aposentadoria. 25, e outros perguntaram, 25%? Por que 25%? Na verdade é assim, doutora. Quando a gente fala em benefício por incapacidade permanente, que é aquela aposentadoria por invalidez na lei antiga, quando o paciente ele tem a necessidade de ter uma terceira pessoa auxiliá-lo, eu tenho direito a esses 25% a mais da minha aposentadoria. Ah, entendi. Então, a aposentadoria inteira todo mundo tem, mas se é uma terceira pessoa, tem mais 25%. Se eu precisar dessa rede, sim. Só que o que é que eu preciso saber? Que eu tenho que estar aposentado por incapacidade permanente. Não é qualquer aposentadoria. E quem que decide isso? Qual tipo de aposentadoria o paciente vai ter? São vários tipos de aposentadoria. Porque quem? Hoje a gente fala o INSS. Hoje a gente fala em benefício programado. Qual é o melhor benefício? Então, o INSS, diante de todos os documentos, ele vai analisar e vai enquadrar qual é o melhor benefício daquele cliente que está E isso através de um perito? Isso através... ele vai ter que passar por uma perícia. Mas, geralmente, quando a gente tem uma doença relacionada, doutora, vem ou o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Eu vou usar os termos antigos, porque é o mais comum. Fácil. Ok, que o Marcos perguntou, né? Como o portador de Parkinson tem que estar no dia da perícia para ter direito aos 25%? Mas, na verdade, esses 25% a gente não, às vezes, nem passa pela perícia, tá? A gente faz o pedido dentro do INSS e eu vou comprovar por meio documental que ele está precisando, ele precisa desse adicional, porque o benefício que ele está recebendo não é suficiente para ele ter uma qualidade digna de vida. Entendi. Então, daí ele pode pedir, né? Só que documentos que ele tem esse gasto muito maior para justificar os 25%. Eu acho importante também frisar que, claro, a gente tem que sempre atrás dos nossos direitos, ainda mais se paga tanto imposto e tanto disso, a gente nunca tem nada em troca, então eu concordo que a gente tem que ir sempre atrás. No entanto, não vale mentir, né? Eu acho que também tirar mais, né? Às vezes, pacientes ou mesmo podem trabalhar. Então, assim, claro que cada situação tem que ser avaliada, mas nunca vale passar por cima. Mas se você tem esse direito de ter 25% a mais e se é coerente
com certeza absoluta tem que ser pedido. E talvez pedir um auxílio, como você falou, de um advogado que entenda melhor como vai ser pedido esses 25%, né? O médico, ele entra bastante nesse pedido de 25%, porque ele acaba trazendo para nós uma declaração dizendo, olha, esse paciente, ele precisa de um auxílio permanente, então ele precisa de um cuidador a todo tempo, demonstra que às vezes ele não consegue comer sozinho, porque já não tem mais o equilíbrio. Principalmente os pacientes têm uma doença mais avançada, né? Então, realmente, se o paciente não é independente, talvez sim. Agora, se o paciente é completamente independente, que é o que a gente quer que eles sejam, talvez realmente esses 25 não vão ser aprovados, né? Então, mas é documental, é mais documental do que pericial em si. E aí ele manda mais uma pergunta aqui. Por que os 25% é complicado do perito aprovar? Na verdade, eu falo que tudo entra dentro daquilo que é custo do direito, né? Então, por mais difícil, como advogado, dizer isso, quanto custa para o Estado conceder esses 25%? Então, eu vou negar, e não são todos que sabem que tem direito de judicializar isso. Então, a conta lá no final, é horrível dizer isso, né? Porque a gente está diante de uma tanato política, Sim. mas é uma questão mais filosófica, né? Mas assim, eu vou colocar no papel quantas pessoas vão judicializar. Claro, porque poucas vão poder ter o dinheiro, inclusive, de procurar um advogado para poder ir lá. Então, eles negam muitas pessoas e vê o que acontece. Mesmo é por isso, felizmente. Infelizmente. Realmente, isso é bem complicado mesmo. Mesmo. Uma outra questão, doutora, que sempre vem junto com essa questão do INSS, principalmente das famílias agora, não dos pacientes, né? Dos portadores da doença. Mas eles vêm falando assim, nossa, agora tem Parkinson, eu vou ter que... ele não vai poder mais fazer nada, ele vai perder a capacidade dele, eu vou ter que interditar esse paciente. Não necessariamente, né? Então, o fato dele não conseguir, por exemplo, dirigir, comer sozinho, deambular, não tira dele a capacidade mental. Então, eu só vou falar em uma intervenção judicial para eu ter um terceiro assinando em nome dessa pessoa que tem a doença, se ele não tiver capacidade mental de responder pelos atos da vida civil. Daí sim eu vou pedir, né? Eu vou pensar em uma interdição, caso contrário, não. Ok. Ótimo. Outra pergunta. Minha mãe tem 82 anos e Parkinson. Ela tem direito a algum auxílio? Ela é casada, não é aposentada. Então, quais seriam realmente os direitos, digamos, que o paciente com Parkinson tem? Assim, listados. Quando eu posso ter direito à aposentadoria por invalidez permanente ou o benefício de invalidez temporária, eu posso ter direito ao chamado BPC, que é o benefício, o LOAS, que eles falam, né? A gente fala benefício de prestação continuada, mas todo mundo conhece como LOAS, que é aquele que fala assim, eu estou aposentada, mas eu não recebo 13º. Então, na verdade, é por esse BPC. Ele tem direito à compra de isenção de carro, né? Com isenção de impostos federais. E a depender do carro, ele também tem direito ao IPVA. Ele pode ter direito a não pagamento de IPTU, a gente precisa saber daí a lei municipal, porque é um tributo municipal. Ele pode ter direito a não pagar imposto de renda, mas para isso ele precisa estar aposentado, né? Se tiver trabalhando. Então, aposentadoria meio que começa tudo por ali. Mas tem alguns direitos que eu consigo já exercer, saque de FGTS, PIS/PASEP, readequação de função, quitação de algum financiamento imobiliário. Eu posso estar na ativa e ter esse direito. Então, é muito particular, né, de cada um. Mas quando eu penso no paciente já aposentado pela doença, a lista de direitos acaba sendo amplificada mesmo. No caso da mãe dessa seguidora, ela pode ter direito ao BPC, que é esse benefício de prestação continuada. Por quê? É um benefício da assistência social, que o INSS que vai conceder, mas é assim, quando eu falo de aposentadoria, eu estou falando de uma relação de seguro. Então, eu tenho que pagar para um dia, preenchidos os requisitos, direito.
Agora, a assistência social, não. Eu não pago. Então, os tributos que todo mundo paga é que custeia essa assistência. Entendi. E essa assistência ela pode ter direito. Claro que tem alguns requisitos. Ela já poderia ter pelo fato de ser uma pessoa idosa, então pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E aí aqui soma, né, a hipervulnerabilidade dela, porque ela já é uma pessoa de mais de 80 anos, é hipervulnerável por isso e tem doença de Parkinson. Então, se ela já tem esse diagnóstico, ela tem duplo direito, que a gente fala, a esse recebimento. Mas não basta ter isso. Eu preciso saber qual é a renda da família. Tá? E qual é o valor normalmente como se for BPC? O BPC é um salário mínimo. Um salário mínimo. Porque nenhum da assistência ou da previdência, com exceção do auxílio acidente, né? Que é outra característica, não pode ser inferior ao salário mínimo. Entendi. Então, hoje, a pessoa tem R$ 1.320. R$ 1.320. Tá. Ok. Vamos outra pergunta aqui. É importante falar em relação ao BPC, doutora, que a lei fala que a renda per capita das pessoas que moram na casa não pode passar de 1/4 por pessoa, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas esse valor, ele pode ser flexibilizado em algumas razões. Então, se eu tenho o direito, se eu fiz o pedido de BPC, o INSS negou, procure um advogado que seja, daí sim, um advogado previdencialista, para daí ele poder analisar o seu caso e judicializar, falando, ó, esse 1/4 tem que ser flexibilizado por conta disso, né? Que a gente tem alguns pontos de flexibilização. Entendi, ótimo. Aqui tem outra pergunta. O paciente sem investigação ainda da doença de Parkinson, ou enfim, uma demência, né, e já está usando alguns medicamentos, mas ainda não fechou o diagnóstico. Ele teria os mesmos direitos? Só com diagnóstico. Eu posso pensar em talvez algum benefício para ele também, pensando em INSS, mas daí de auxílio-doença por outras razões. Estou impedido de trabalho, ainda não tenho esse diagnóstico, mas não consigo executar por outras razões. Mas direito para poder se enquadrar como pessoa com deficiência, para poder se enquadrar esses direitos, eu preciso ter o diagnóstico fechado. Interessante. Mas assim, se o paciente está em investigação de Parkinson ou de algum parkinsonismo, o próprio médico pode falar que tem parkinsonismo, não precisa falar exatamente qual é, porque já é um diagnóstico, né? Dependendo dos sintomas do paciente, às vezes a gente precisa mais tempo para fechar um diagnóstico, mas já dá para escrever e citar os sintomas e tudo mais, né? Sim. É que a gente pensa assim, doença de Parkinson, né, doutora? Comum, quando na verdade eu tenho, igual qualquer tipo de deficiência, eu tenho uma gama, né? Tem uns CIDs diferenciados, né? Para cada tipo de diagnóstico. Perfeito. Então, aqui falando sobre diagnóstico, ela falou, tem atrofia de múltiplos sistemas, estou aguardando perícia para pedir a aposentadoria. Tem que constar no laudo o pedido? Bom que tenha no laudo o pedido, porque daí, assim, quando eu falo de aposentadoria para invalidez permanente, que é essa impossibilidade de exercício de trabalho, eu sempre falo para os meus clientes aqui, olha, vamos ter uma relação médico-paciente com a intervenção de um terceiro, que é o advogado, porque o médico, ele passa a ser o nosso principal aliado nisso. Então, esse relatório do médico é crucial, tanto para levar na perícia, quanto depois, se for negado, para judicialização. Então... Ok, ótimo. Outra pergunta aqui. Já estou afastada do trabalho, 4 anos e meio. Se me aposentarem para invalidez, eu vou perder um plano de saúde? Na verdade, você não perde o plano de saúde. O plano de saúde é custeado. Talvez, eu imagino que deve ter o custeio por conta da relação de trabalho, né? Então, ele está afastado por invalidez e a empresa continua pagando o plano de saúde. Quando eu falo de aposentadoria, a obrigação do empregador, ela se perde. Por quê? Porque rompe o contrato de trabalho. E aí, quem é que vai pagar o plano de saúde? Esse trabalhador que hoje, né, o paciente, que hoje ele está aposentado. Mas ele pode permanecer, inclusive, no plano empresarial. Isso é possível. Mas isso daí já ele pagando, não o empregador. Ele pagando, não o empregador. Entendi. Então, na verdade, obviamente que ele não perde, só que ele vai ter que pagar. Se o trabalho pagava, agora ele que vai ter que pagar. Ele que vai ter que né? Tem que colocar isso na conta, né?
E geralmente o plano empresarial ele é mais barato, né? Por isso que Daí as decisões segue. falam, eu tenho o direito de permanecer nesta condição mesmo depois de aposentado, mas eu que vou ter que pagar. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Mais outra pergunta aqui. Tem desconto em algum plano de saúde por ter alguma doença específica ou não tem nada a ver? Não, desconto de plano de saúde, não. Até porque passa a ser incoerente para o direito, né? Eu preciso de uma assistência de saúde. Se a gente fosse até pensar do ponto de vista lógico, poderia ser mais caro, mas do ponto de vista de consumo, não. Né? Sim. Eu não posso. E até isso é muito importante. O plano ele não pode majorar o valor, nem pela idade, nem pelo diagnóstico. Então, se o seu plano saúde aumentou o valor da mensalidade depois do seu diagnóstico ou porque você mudou de faixa etária, procure um advogado e daí sim um Porque às advogado vezes eles fazem isso, não fazem? Isso é muito comum, pelas principalmente doenças, né, que tem. Que sabe que talvez vai gastar mais, eles aumentam. Eu já soube de histórias assim. e daí aí sim. Quem é que tem que ser? Qual é o advogado que tem que ser? Um advogado especialista em direito à saúde. Tá bom. Perfeito. Importante essa pergunta. Vamos lá agora. Agora vamos mudar um pouquinho, né? Queria saber se qualquer lugar que eu for, eu posso pegar lugar preferencial. Eu acho que dá falando de lugar, né? De vagas, preferencial, ou de supermercado, tudo por ter Parkinson. O paciente tem esse direito? E como que ele tem que provar? Hoje eu tenho vagas especiais, né, para quem é idoso, para quem é pessoa com deficiente, mas daí quando eu penso autista, grávidas, né? Mas quando eu penso em pessoa com deficiência, geralmente vem da cadeira de roda, né, do cadeirante, que tem uma mobilidade reduzida. Sim. Então, se o paciente que tem o parkinsonismo ou que tem a doença de Parkinson, ele passa a ter a mobilidade reduzida, ele também tem direito, que é que a gente precisa fazer. Nós precisamos pegar um relatório do médico, né, justificando por quê. Aí eu vou até a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque é lá quem regulamenta todos os estacionamentos em relação à infraestrutura urbana mesmo, e eu vou pegar uma cadeirante. Embora eu não seja cadeirante, a minha mobilidade é reduzida, então eu vou colar aquilo no meu carro e vou ter direito. O que é que eu tenho direito fora, né? Eu tenho direito a desconto de cultura, então eu vou ter direito a desconto de cinema, teatro. Esses descontos porque como que ele pega esse direito? Só falando que tem a doença? Falando que ele é deficiente. Ah, tá. E precisa ter uma carteirinha, uma coisa não? Nós não temos carteirinha diferente, por exemplo, hoje o autismo tem, né, uma carteirinha. Hoje, e aí quando a doença ela é uma doença física, deficiência física, a gente consegue, né? Ah, não, ele é visivelmente deficiente. Então, eu sempre aconselho os meus clientes a andar mesmo com uma declaração do médico dizendo que você tem aquela doença. A gente, claro, né? Tendo bom senso sempre. Lógico, com certeza. Legal, muito legal. Aqui, ó. Tem direito a ter carteira de motorista PCD? Tem. Falando sobre tem direito. Mas claro que não é só pelo fato de ter a doença. A doença precisa trazer uma comorbidade ao ponto, claro, permitir a direção, porque a gente sabe que a depender do avanço da doença não tem mais como, né? Mas o fato dele não conseguir mais dirigir não retira, por exemplo, doutora, o direito dele de comprar um carro com redução de imposto. Ah, entendi. Então, assim, ele não pode tirar a carteira motorista PCD, mas ele pode ser isento de imposto, por exemplo. Sim, pode ser isento de imposto. Daí é claro que acho que é uma ação para fazer, né? E aí que vem essa pergunta aqui, para comprar carro sem impostos, a necessidade de estar aposentado não teria nada a ver? Não, nada a ver. Eu preciso, na verdade, entrar com um pedido ou de habilitação PCD, se eu quero comprar um carro sem a ajuda de um terceiro, ou já o meu pedido de isenção, e daí eu tenho todo um critério para cumprir. Primeiro, eu tenho que ir até a Receita Federal para pedir essa isenção de imposto, e eu vou demonstrar que eu sou um paciente com doença de Parkinson, ou né, um parkinsonismo, e daí que isso traz para mim direito. Pego essa declaração
isenção, aí sim eu vou até a concessionária para comprar, porque o carro ele tem que vir da fábrica com o desconto. Não basta eu ir à concessionária dizendo, olha, eu já quero comprar porque eu tenho direito. Não, eu tenho todo um trâmite para fazer. Entendi. Ter a redução da Justiça Federal dos impostos federais, IPI, né? E depois o IPVA, que é um imposto estadual, ele tem uma outra característica. Geralmente voltado à potência do motor do carro, né? De tantos cavalos. E cada estado vai ter a sua particularidade. Então, eu entro na legislação do estado, comprei o carro, peço a isenção de IPVA. Entendi. Tá. Tá pensando aqui. Tá, excelente. Muito bom. Muito bom. Pessoal, se vocês estão aprendendo com essa live, assim como eu estava pensando aqui num caso, se vocês estão usando essa live e se acharem importante, depois compartilhem nos stories. Fique à vontade para compartilhar, né? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui essa parte de carros, depois a gente tem aqui umas DNSS, umas FJ, FGTS. Eu deveria saber, a live vai ficar salva? Sim, provavelmente, se der tudo certo, vamos deixar salva no meu e no Instagram da Fabrícia também. Então, o Instagram da Fabrícia, no final, se passa o seu Instagram também e vai estar sempre ali nos comentários. Então, você também pode fazer perguntas nos comentários que a Fabrícia depois ajuda para responder. Aqui, em questão de dirigir, né? Meu marido tem Parkinson e não dirige mais, só eu. Poderia ter algum direito por conduzi-lo? Importante essa pergunta. Na verdade, assim, o direito é dele. Então, você pode ir para comprar um carro com isenção de imposto, sem problema nenhum, mas você vai dirigir. Quando a gente fala de redução de imposto, né, dessa particularidade, o carro ele já passa a ter algumas pessoas que podem dirigir. Então, não é um carro que pode dirigir, eu já tenho que indicar. Entendi. Então, o seguro é diferenciado, tudo. Entendi. É mais caro? Daí já... Não, seguro não, é barato. Não. É um padrão normal, mas daí, como eu tenho de condutores, a relação do seguro só vou cobrir se essas pessoas estiverem dirigindo. Entendi. Eu não tenho desconto no seguro, mas eu posso ter diferença na cobertura em caso de acidente. Isso tá bom, tá ótimo. Isso é muito bom e importante. Então, deixar ali anotado, né? Eu acho que é bem legal. Então, aqui, imposto de renda. Aqui vamos no imposto de renda, então. Qual o direito que o paciente tem em relação ao imposto de renda? Para ter a isenção do imposto de renda, eu tenho que ter a aposentadoria. Isso é uma decisão já que está pacífica, né? Já teve uma decisão de Tribunal Superior, que a gente fala STJ e STF. Então, para que eu tenha direito a não pagar o imposto de renda, eu preciso estar aposentado. Se eu estiver trabalhando, qual é a ideia do governo? Se você está trabalhando, quer dizer que você, embora doente, tem uma doença, você ainda está em trabalho laboral, você consegue gerar renda para o Estado. Então, se eu consigo gerar renda por meio do meu trabalho, eu tenho que pagar o imposto. Agora, a partir do momento que eu estou aposentado, aí eu tenho direito à isenção desse imposto de renda, tá? Então, isso está lá na Lei 7713, lá é uma lei de 88, e que se eu tiver doença de Parkinson ou parkinsonismo, eu tenho direito, só que eu preciso estar aposentado. Doutor, eu preciso estar aposentado por invalidez permanente? Não necessariamente. Pode ser uma aposentadoria, que a gente chamava antes, ou por idade, ou aposentadoria por tempo de serviço. Mas eu tenho direito a essa isenção. E é bem considerável, né? Porque o imposto de renda, depender de quanto você ganha, sua alíquota pode chegar a 7,5%. Sim, com certeza. Isso é extremamente importante. Legal. Vamos lá, tem mais umas. Pessoal, se tiverem, a gente vai ficar aqui mais 15 minutos, mais ou menos. Então, se tiver mais uma pergunta, pode mandar. Mas eu tenho mais umas aqui. Tem o diagnóstico de Parkinson desde 2015. Vocês 18 por tempo de contribuição. Os 25, de novo, pergunta, né? 25% é possível? Na verdade, você só vai ter direito a esse acréscimo se você tiver a necessidade de ter algum cuidado. Senão, não tem direito. Independente do tempo, ou do diagnóstico, ou da aposentadoria, como você falou.
realmente vai depender caso a caso, se a pessoa realmente precisa de um terceiro, precisa de um outro auxílio para ter esses 25%, certo? E aí, assim, eu posso estar aposentada há bastante tempo e nunca precisar, e aí falecer por idade e nunca ter precisado. E eu posso ter diagnosticado a doença hoje e amanhã eu já ter esse direito a 25. É muito particular de cada E se a paciente. pessoa já tem aposentadoria um tempo, não precisava, 10 anos, digamos, e depois ela vem precisar. E você pode solicitar mesmo depois de tanto tempo, você pode solicitar no momento que ela precisar, ou não. Você pode, em qualquer tempo o pedido pode ser feito, que é que eu não vou receber o atrasado desses 25% desde quando eu Sim. me aposentei, né? Eu Vai ser a recebo partir dali. Uhum. Ah, tá bom. Mas não tem um tempo limite para ser solicitado, por exemplo. Não tem. Até porque é por conta desse agravamento, né? Agravou-se a doença. Entendi. E aí, só Com o laudo... para falar Pode falar, então, desculpa. em relação às isenções, né, para carro, a gente sempre fala isenção, para que todos saibam, quem quiser anotar, é IPI, IOF e ICMS, tá? Na Receita Federal, porque são os 3 impostos federais. E daí o IPVA é na Receita Estadual. Entendi. Perfeito. Peguei aqui um pouco os comentários, só a gente acabando, quem sabe as pessoas quiserem perguntar algo mais, ou citar aí alguma situação. Aqui, né, com laudo de parkinsoniano, consigo sacar o saldo do FGTS? Você já falou sobre isso, né, que pode, né, e o que é necessário para a pessoa ir lá e sacar, exatamente? Só fazer se for no aplicativo? Eu entro lá no site da Caixa Econômica Federal e aí eu vou imprimir uma folha, e nessa folha, que quem vai preencher é o médico, precisa ter carimbo e precisa ter assinatura digital do médico, não pode ser a assinatura física, porque senão seria fácil, né? Infelizmente, ali de se buscar, mas tem um campo específico. Além deste requerimento, deste formulário, eu tenho que demonstrar, tenho que provar todos os exames que eu tive para poder provar a doença. Fiz isso, entro no app do FGTS e é ali mesmo que eu vou anexar estes documentos. Aí a Caixa Econômica Federal vai ter um prazo de 30 dias para te dar uma resposta. Dando uma resposta positiva, o dinheiro vai ser colocado na sua conta, vinculado ao FGTS, e aí você vai poder utilizar para qualquer coisa, não é só para abatimento de financiamento de imóvel, ou, né, eu posso sacar esse dinheiro e gastar em mercado, por exemplo. E se for negado, procure, daí sim, judicialize com a ajuda de um advogado. Perfeito. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Duas perguntas, tá? Então, últimas duas perguntas. Na perícia, o portador de Parkinson vai sozinho ou é melhor ir acompanhado? Isso interfere em alguma coisa? Não interfere, não interfere. É que a gente fala assim, infelizmente, né? A gente tem um ponto negativo em todas as profissões. Às vezes a gente tem um colega que fala, você vai mancando, vai de muleta, vai. Não, seja vocês, né? Foi injustiça. Mas você sabe que eu vejo assim, né? Eu concordo isso totalmente, né? Não adianta ficar fingindo, porque senão você finge o tempo inteiro. Mas eu vejo que no Parkinson tem uma coisa bem específica que dificulta muitas vezes pela não compreensão da doença, que o paciente de Parkinson ele flutua muito. Então tem momentos do dia que ele está muito bem, como se não tivesse nada, e tem momentos que ele está muito mal. E às vezes, lógico, só para ele chegar até essa perícia e tal, às vezes ele chega e ele tá muito bem, mas não é a realidade dele, né? Então eu vejo muitos falando, não toma remédio aquele dia, fica assim, mas isso é ruim para o paciente, né? Então, assim, o Parkinson tem isso, que ele tem essa flutuação e muitas vezes o perito não entende sobre isso e acaba sendo complicado para o paciente explicar o que ele realmente sente. Ele não vai, né, não vai fazer filme, não vai gravar, enfim. É muito complicado, porque a pessoa acaba negando, porque o paciente está bem, mas ali passou 30 minutos, o paciente está muito mal, está travado, não consegue andar trem, freeze, em quedas. Então, eu acho complicado, porque não é uma coisa ali física a todo momento, né? Para poder provar. Mas é para isso que a gente
tem a judicialização e lá no momento da judicialização nós temos uma nova perícia. Geralmente ela vem acompanhada. E nessa perícia judicial eu tenho direito a um assistente de perito. E esse assistente é o médico que assiste o paciente. Entendi, é. Então, por isso, Perfeito. advogado e médico, ela tem que ser muito próxima do direito à saúde. Com certeza. Não, até para pedir medicamentos. Hoje eu não tenho tanta judicialização mais de medicamento para doença de Parkinson, mas quando começou o uso do Viol, para alguns casos, né, alguns médicos ainda que prescrevem importar o óleo, então tinha que pedir autorização especial para importar, para poder confeccionar o remédio. Quando a gente judicializava isso, nossa, o médico assistente ele tinha que trazer, e às vezes não consegue entender, né, doutora, de falar assim, olha, você pode fazer um relatório detalhado para mim? Ah, não estou ganhando para isso, eu já ouvi. É complicado. Inclusive, tinha antes também a judicialização para DBS, né, para cirurgia de Parkinson, lá no começo, né, quando eu comecei lá, 2012, por aí, a gente não, muitos planos ainda, planos mesmo, né, obviamente pelo SUS também não conseguiam. Hoje em dia, já, claro, uma terapia muito mais reconhecida, então tá bem mais fácil, mas tinha que ser feito via judicial. Né? E isso é muito comum. E aí, às vezes eu falo assim, eu não quero judicializar porque vai aumentar meu plano de saúde. Se isso acontecer, aí você tem como judicializar. Plano de saúde. O negócio é você ter um advogado com você, né, trabalhando contigo, porque, olha, é complicado, né? Toda hora tem que ficar judicializando tudo e todos, é terrível. Acaba dando mais estresse, a gente pensa, meu Deus, por que a gente vai fazer sozinhos? Por que nossos direitos já não deveriam vir até nós, sem a gente ter que ficar, né, procurando? Porque é complicado também. Eu entendo totalmente sua profissão, mas também exige, né, tempo, cuidado, dinheiro, que muitas pessoas não têm esse acesso. Então, realmente é bastante complicado, né? E que falam até que pena, nem sempre o médico que entende, às vezes são pediatras, realmente, né? Cai de tudo, médico perito pode ser tudo, então não tem nem noção da doença, então realmente é bem complicado. É verdade. E por último, aqui finalizando, então, quem tem parkinsonismo também tem esses direitos? Acho que quer dizer que parkinsonismo, outras formas de Parkinson, sim, né? Porque não precisa ter Parkinson, precisa ter parkinsonismo, e Parkinson é parkinsonismo, para ter esses direitos. Eu gostaria que, antes de a gente terminar, pessoal, todo mundo nessa live vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no meu canal do YouTube. Se vocês não me seguem no YouTube, sigam por lá. Fica mais fácil, vou colocar direitos do Parkinson. Acho que vai ficar até mais fácil de encontrar, porque aqui no Instagram acaba ficando perdido. Vou marcar também a Fabrícia aqui. E pra gente terminar, duas coisinhas. Primeiro, eu queria que você citasse novamente todos os direitos do paciente com Parkinson. Os que você, né? Eu sei que são muitos e muito independente, mas assim, os principais. E depois eu gostaria que você deixasse aí um comentário para os pacientes de Parkinson, que eles estão perdidos com essa questão, né? O que eles podem fazer. E daí, no final de tudo, por favor, passe aqui o seu Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar. Você pode deixar mensagens, se você responde. Depois você deixa seus contatos aqui, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Linhas gerais, né? Nós temos direitos, então, ao saque do FGTS, PIS, PASEP. Posso ter direito à isenção de tributos federais para compra de carro, que é IPI, IOF e ICMS. Posso ter direito à isenção de IPVA e de IPTU, vai depender da lei estadual e municipal. Posso ter direito, né, a um benefício definitiva, que é a aposentadoria por invalidez. Posso ter direito aos 25% de acréscimo da aposentadoria, se eu depender de uma terceira pessoa de forma permanente. Posso ter direito à isenção de imposto de renda, se eu já for aposentado. E todos os direitos ao tratamento médico. Não é só medicamento, gente. Fisioterapia, fono, e sem terapia ocupacional, né, que tem crescido bastante essa área de TO. Então, tudo isso eu tenho direito e sem número limite de consultas, né? Mas então, daí, esse direito esse é muito interessante para mim. Esse direito a pessoa ter um tratamento multidisciplinar, entrando na justiça, consegue pelo governo? E como é que consegue uma pessoa especializada? Como é que eles fazem você tem isso? Doutora, tem que prestar, igual para quem tem TEA, fala assim, ó, eu preciso
que você faça terapia na ciência ABA. Então, se eu tenho essa terapia na ciência ABA, o médico tem que prescrever e tem que falar o porquê. Se tem uma individualidade lá da TO, da fisioterapia, da fono específico, eu tenho que falar, ó, eu quero um especialista nesta área. E o plano não tem credenciado, o plano vai credenciar ou vai pagar um profissional de fora. Se o plano não fizer isso, judicializo pedindo esse direito. Por quê? Isso, gente, também é para o SUS. Entendi. Tem muita gente que espera filas do SUS, né? Para uma consulta de neuro. Sim. Não conseguiu. Esperou 60 dias, não saiu, que a gente fala em 60 dias, Entendi. né? Como um tempo, judicializa contra o SUS. Legal. Legal, bom saber. Bom saber. E para isso precisa de um acompanhamento. E quando entra nessas judicializações, é assim que fala, quanto tempo demora depois que você judicializou? Geralmente a gente pede uma tutela antecipada, né? Então, o que isso significa? Que numa análise preliminar, o juiz vai falar assim, olha, ele tem que salvaguardar o direito porque está prejudicando a dignidade humana. E aí a gente pede essa tutela. Eu não posso falar em tempo, porque, infelizmente, por conta da negativa exacerbada de direitos, nós temos muitas ações em um juiz só. Mas eu posso falar que entre 30 a 60 dias é um prazo razoável para o juiz deferir uma tutela. Mas, a depender do que a gente pede, é um processo que pode durar 5, 6 anos. Mas que daí a gente já tem o direito salvaguardado desde o início dessa tutela. Interessante. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer uma nova live falando em relação a isso. Acho que tem muitos assuntos, né, para falar sobre isso. As pessoas ficam muito dúvida. Então, vamos marcar uma nova live. Eu preciso correr, preciso sair. Obrigada, Fabrícia. Por favor, apresente-se no sentido de onde as pessoas podem te procurar. Se você quiser deixar um telefone, um e-mail, um Instagram, o que você quiser, fique à vontade. O meu Instagram é @FabriziaBonato. Vocês já vão conseguir. Tá aqui em Bonato cima. com 2. Vocês já conseguem visualizar. E quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar um telefone, que é o telefone que eu uso de forma comercial, que é o 44, porque eu sou da região de Maringá, aqui no Paraná, 998560403. Podem mandar as dúvidas que vocês tiverem, eu vou conversando com vocês. Agradeço mais uma vez e estou à disposição, doutora. Vamos fazer outra live, eu acho que o pessoal gostou. Sim, muito legal. E eu vou deixar, então, essa live e surgiram aqui algumas outras dúvidas que a gente estava conversando, o pessoal está colocando aqui na caixinha de perguntas, mas deixe nos comentários, porque assim, Fabrícia, se você puder lá entrar depois na live e responder ali, vai estar salvo também no teu, né? Você responde e isso também fica lá parado e outras pessoas podem ter acesso a essa informação e podem ajudar outras pessoas também. Tá bom? Deixei nos comentários também o meu telefone. Perfeito. Muito bom, Fabrícia. Obrigada. Vamos fazer uma outra live, falar sobre isso. E é algo super importante mesmo, né? Porque o paciente já tem tanta perda e já tem tanta dificuldade, né? Pós-diagnóstico. Realmente a gente puder colaborar de alguma maneira. É triste, de novo, sinceramente, eu sei que é o seu trabalho mais uma vez, mas é muito triste ter que recorrer a outro, né? Eu sei que você trabalha com isso, assim como eu trabalho tratando o paciente, mas é triste ter que recorrer a isso, sendo que seria realmente um direito do paciente que já vem tendo tantas perdas e tantas dificuldades ali no dia a dia. Mas enfim, essa maneira que funciona e pelo menos funciona com a ajuda de vocês. Acho que o caminho fica mais fácil, fica mais leve e fica mais bem conduzido e gera menos estresse, digamos, do que quando a pessoa tenta sozinha. Então, obrigada, Fabrícia. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram por aqui. Até mais. Tchau, tchau.